Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos hoje celebrando a memória de Santo Inácio de Antioquia, e eu gostaria de, nesta memória de Santo Inácio, partir da leitura de São Paulo. São Paulo, que está aqui no início da carta aos Romanos. Ele escreve principalmente para os cristãos convertidos do paganismo. E eu gostaria então de começar com esta frase aqui tão conhecida de São Paulo, em que ele diz: o justo vive pela fé. É verdade, o justo vive pela fé, mas só vive pela fé quem está disposto a morrer pela fé. Se é verdade que o justo vive pela fé, é primeiramente verdade que esta vida só verdadeiramente se manifesta se o justo estiver disposto a morrer pela sua fé. E é isso que nós estamos hoje celebrando. Santo Inácio de Antioquia, um bispo que por amor e fidelidade a Cristo, que por amor e fidelidade à igreja, que por amor e fidelidade à sua vocação, aceitou derramar o seu sangue com Cristo e como Cristo. Pois bem, voltemo-nos então para a leitura de São Paulo. Nós estamos aqui no capítulo 1, e esse capítulo ele se caracteriza por um estilo de juízo. Ele tem um estilo como se fosse um processo jurídico em que Deus vai manifestar a sua sentença, em que Deus vai manifestar a sua sentença aos pagãos. E São Paulo diz, versículo 17, versículo 16: irmãos, eu não me envergonho do Evangelho de Deus. O justo vive pela fé. Versículo 17: nele, em Deus, a justiça se revela. Porque a ira de Deus, lá do alto, se manifesta contra a impiedade dos homens, porque eles não têm, versículo 20, eles não têm desculpas de não crer em Deus. No versículo 17, 18 e 19, São Paulo vai dizer que os pagãos não têm desculpa por não crer em Deus, porque eles não observam a criação, por exemplo, a beleza das coisas. Eles não precisam ter a revelação como os judeus para crer em Deus. Vejam a beleza da criação, veja a ordem das coisas, e você verá que essas coisas não existem por acaso, mas eles oprimem a verdade. Diz São Paulo: pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto aos homens. Deus lhes manifestou suas perfeições invisíveis, como o seu poder na natureza. São claramente conhecidas através de suas obras desde a criação do mundo. Por isso, eles não têm desculpa. Isto é, ninguém tem desculpa de desconhecer a existência de Deus, falando: mas eu não sou cristão, eu não sou católico, ou eu não sou judeu, por isso que eu não creio. Não, porque Deus se manifesta na criação, e a verdade de Deus, vamos dar mais um passo, e a verdade de Deus se manifesta na própria criação. Existem coisas que qualquer pessoa bem intencionada, ela percebe que é certo ou que é errado. Ele não precisa necessariamente de uma revelação divina que o Evangelho nos dá, que a revelação cristã nos dá, para que ele compreenda que aquilo é certo
e que aquilo é errado. Por exemplo, eu preciso necessariamente de uma revelação divina para dizer que roubar, que tirar o que é dos outros é mal. Eu não preciso ser cristão para compreender que isso é mal. Eu preciso de uma revelação cristã para dizer que matar o inocente é mal. Eu preciso, é necessário mesmo que haja um mandamento revelado por Deus. Deus, na sua infinita bondade, Ele vem em auxílio da nossa fraqueza e da obscuridade que o pecado nos causa. Mas se nós tivermos uma reta intenção, uma vontade sincera de fazer o que é certo e de seguir os ditames de Deus em nós, isto é, os ditames da nossa consciência, nós iremos reconhecer que matar o inocente é mal, que espancar uma criança, que matar uma criança é mal. Eu não necessito de uma revelação para isso. Pois bem, então São Paulo ele vai apresentar aqui nesses versículos este processo judicial. Na primeira fase, na primeira fase, diz, vocês podem encontrar este comentário na Bíblia do Peregrino. Na primeira fase, nós encontramos o quê? O homem conhece naturalmente a Deus e não o reconhece. Conhece a Deus, mas não se dobra a Deus, não dá a Deus a honra devida. Segunda fase, que nós iremos observar aqui no desenrolar da leitura. Deus abandona o homem às suas paixões. O homem conhece a Deus, mas não o reconhece. O homem conhece a verdade, mas a oprime, a coíbe com a injustiça, a rejeita e resiste a ela com a injustiça. O que é que Deus faz então? Deus entrega ao homem a sua maldade. Se ele não quer se converter, se ele não quer se dobrar à verdade, se não obstante a clareza que Deus concede ao homem na sua inteligência, ele não quer se dobrar àquela verdade conhecida, Deus o entrega aos seus próprios pecados. No Antigo Testamento, os homens que resistiam a Deus, Deus o entregava aos seus inimigos. Quantas vezes nós vemos isso na Sagrada Escritura, que Deus o entregou então aos seus inimigos. No Novo Testamento, esta realidade acontece no âmbito interior. Deus nos entrega então aos nossos inimigos interiores, às nossas paixões e às nossas maldades. Por isso, meus santos, que é tão importante pedir a Deus que Ele nos livre de toda resistência à sua vontade, porque isto que São Paulo diz a respeito dos pagãos, não se aplicou apenas aos pagãos do passado, e nem se aplica apenas aos pagãos do presente. Isto se aplica a todo aquele, até mesmo batizado, que resiste a uma verdade conhecida, que resiste à vontade de Deus que se manifesta na sua consciência. E aquela pessoa, seja ele pagão ou não, que não se dobra reconhecendo a Deus, mesmo que conheça a sua vontade. Então a primeira fase é o conhecer Deus, mas não reconhecê-lo. A segunda fase, que é o que? Deus então o entrega às suas paixões. E a terceira fase, nos apresenta aqui a Bíblia do Peregrino, os vícios que se desencadeiam pelo fato de aquela pessoa ter sido entregue aos seus próprios pecados. Vícios que vão se propagar na sua alma. Vamos então aqui nos voltar para o texto e vocês vão ver essas realidades. A primeira eu já expus.
o conhecimento de Deus. Eles conhecem. Os gregos, eles conhecem. Olhem a beleza. Vejam as perfeições de Deus. Não é verdade que Deus não existe. Vejam as coisas claras e concretas. Vejam que matar o inocente, que roubar é mal. Nós poderíamos aplicar para os tempos atuais. Nós precisamos, meus santos, ser católicos para dizer que essas perversões apresentadas atualmente, crianças sendo expostas à pornografia, à indecência, nós precisamos ser católicos para dizer que isso é inadequado. Nós precisamos, meus irmãos, de verdade, de uma revelação para dizer que uma criança de 6 anos que diz assim, um menino de 6 anos, como está nos meios de comunicação atualmente, um menino que se chama Murilo e diz, pai, eu quero ser Gabriela, e você não vê que essa criança necessita de ajuda, e não de ser fomentada na sua crise de identidade. Isto é, que isso é uma fragilidade daquela criança, que ela precisa ser ajudada, e não fomentada como um meio de destruir cada vez mais a identidade cristã, porque a vontade que está por trás de tudo isso é destruir a identidade cristã que ainda resta no nosso mundo. Eu preciso, de verdade, será que não existe uma má vontade presente no homem que faz com que ele rejeite tudo isso? Meus irmãos, eu não preciso. Existe uma maldade no coração do homem hoje, e repito, não apenas dos pagãos lá fora, mas também presente no nosso coração de uma outra maneira que resiste a esta realidade. Então São Paulo diz aqui, ninguém tem desculpa. Ninguém tem desculpa de agir assim e de negar essas verdades conhecidas pela própria inteligência. Pois embora não conhecessem a Deus, não lhe deram graças, não lhe reconheceram, não deram a ele honra, mas se perderam nos seus vãos raciocínios, e sua mente ignorante ficou obscurecida. Isto é, quando uma pessoa resolve agir dessa maneira, ela vai se tornando a sua inteligência cada vez mais obscurecida, de modo que a maldade se torna bondade, a doença se torna saúde, o mal se torna o bem, aquilo que deveria ser tratado para se regredir, se torna algo para se apresentar como bom, como virtude, como santo. Imagine, meus santos, o homem de verdade, ele necessita de uma revelação para saber que existe o homem e a mulher, que não existe o terceiro sexo, que não existe o terceiro sexo, porque aquele menino que quer ser menina, ou aquela menina que quer ser menino, a menina que quer ser menino não será menino, porque ela tem corpo de menina. Ela não tem um corpo de menino. Os seus genes são femininos, não são masculinos. E aquele menino nunca será mãe, nunca vai engravidar, porque a sua compleição física é de menino, mas é um ato de rebeldia contra Deus, contra o Deus Criador, que não aceita aquilo que Deus me fez e como Deus me fez. Eu não necessito de uma revelação para justificar este terceiro sexo, para justificar esta terceira realidade que não existe. Eu entro em vãos raciocínios, numa loucura cega, numa inteligência entorpecida, e isso, vocês veem, é apresentado de tal maneira que uma pessoa menos esclarecida, ela tem dificuldade
de justificar. Que uma pessoa, ela vai ter dificuldade de dizer por que aquilo não é bom, por que aquilo é errado. Ela sabe, ela percebe, mas ela não tem uma terminologia adequada para dizer: tem algo de errado em tudo isso. Esse raciocínio está todo errado. Está tudo desregulado neste mundo. Pois é exatamente isso que São Paulo está dizendo. São Paulo já falava lá nos gregos que existia essa vã inteligência e essa destruição dos raciocínios. E se nós olharmos para o mundo atual, nós veremos que, infelizmente, as coisas só desceram barranco abaixo. Foram piorando cada vez mais. E São Paulo então continua, ele entra agora na terceira fase. Por isso Deus os entregou aos seus desejos imundos. São Paulo vai repetir isso 3 vezes. No versículo 24, por isso Deus os entregou aos seus desejos imundos. Versículo 26, por isso Deus os entregou às suas paixões vergonhosas. Versículo 28, por isso, porque eles não aprovaram a Deus, Deus os entregou a uma mente depravada. Isto é, não há mais jeito. Aquela pessoa, aquele mundo, aquele pensamento se fechou de tal maneira a Deus, que Deus o entregou à sua própria maldade. Meus irmãos, lê esta palavra, isto é, Deus age assim com quem assim se comporta. Se houver, quando o coração do homem se recrudesce, se fecha, se torna empedernido no pecado, na sua própria mentalidade obscurecida, como Deus não tem mais como entrar naquela alma, naqueles raciocínios, Deus o entrega a si mesmo. Peça a Deus: meu Deus, não permita que isso me aconteça, porque eu repito, isto que se aplicou ao mundo grego e se aplica ao mundo atual, tanta perversão apresentada como se fosse coisa bonita, é passeata do orgulho gay. Se uma criança, como aconteceu no ano passado, um pai postou a foto com o filho vestido de soldado. Ora, o pai é militar e postou um vídeo, uma foto com o seu filho vestidinho como ele. Nossa, que absurdo! Que o pai estava promovendo a violência, que ser militar é a coisa mais feia do mundo, que aquilo era horroroso. Mas se um pai de um menino posta uma foto com o seu filho vestida de drag queen, vai ser a coisa mais linda do mundo, vai receber vários likes, todo mundo vai curtir, porque vai achar lindo aquele menino vestido de drag queen, de travesti, de homossexual, seja lá o que for, vestido de menina. Vai ser lindo aquilo. Quer dizer, o mundo se fechou de tal maneira que o evangelho se torna quase que impossível de naquele coração penetrar. Mas, meus santos, aquilo que acontece ao mundo pode acontecer em nós, porque existe mundo dentro de nós. Quando existe uma resistência no seu coração a uma verdade conhecida, a uma vontade de Deus conhecida na sua vida, e você vai protelando, até quando não haverá mais tempo, porque o seu coração se fechou de tal maneira, ao ponto de Deus ter que entregar a você as suas próprias maldades, ao seu próprio pecado. E aí São Paulo, ele vai elencar os vícios que se desencadeiam desta atitude, da consequência deste ato de se fechar para Deus. Versículo 29, estão cheios de injustiça, maldade, perversão, tornam-se inimigos de Deus, soberbos, arrogantes, criativos para o mal. É interessante aqui como Alonso Schockel
apresenta essa tradução, criativos para o mal. Quando você pensa que nada mais pode existir, que nenhum pecado a mais pode ser criado, você se espanta e diz: eu não acredito que isso hoje possa ser apresentado como uma virtude. Como é que isso pode ser belo? Não é verdade? Crianças com um homem pelado, abraçado, de mãos dadas, eu não acredito que alguém chame isso de arte. Não é possível. Você tem que estar louco, desequilibrado, doente, com a inteligência totalmente corrompida, para que você diga e defenda e propague isso como belo, bonito, algo a ser promovido. Tem que estar com a inteligência muito corrompida. Mas, meus santos, não nos enganemos, isso pode acontecer conosco, porque quando nós vamos fechando o nosso coração para a vontade conhecida, para uma vontade de Deus conhecida, o nosso coração vai se fechando nas trevas, e a consequência disso serão o quê? Tantos pecados, e a criatividade para o mal e para o pecado se instalará também nos nossos corações, porque nós não somos melhores do que ninguém. Se nós estivermos com Deus, desfrutaremos da luz de Deus, mas se nós nos fecharmos para Deus, nós chegaremos àquela situação também, porque somos feitos todos do mesmo barro. Continua São Paulo apresentando a lista: criativos para o mal, sem piedade, a sua sentença é a morte. São réus de morte, não somente porque praticam o mal, mas porque aprovam aqueles que agem assim. Não apenas porque fazem o mal, mas porque dizem: é bonito, porque justificam esta atitude. E tu, continua São Paulo, e tu que julgas que os que agem assim e fazem essas coisas, tu pensas que eles podem evitar a sentença de Deus? Não, a paciência de Deus é para a nossa conversão, é para o nosso arrependimento. Deus é paciente, Deus tem dado a você tempo, mas é tempo para a sua conversão. A misericórdia de Deus é para a sua conversão, é para a sua mudança de vida, e não para dizer: não, Deus é bom, Deus é paciente, Deus é misericordioso. Sua paciência deve conduzir-te ao arrependimento. Com tua teimosia e teu coração empedernido, e o teu coração impenitente, acumulas sobre ti cólera sobre cólera, quando se pronunciará a justiça de Deus, que pagará a cada um conforme as suas obras. Meus irmãos, peçamos hoje a Santo Inácio de Antioquia que nos conceda a graça de morrer pela nossa fé. São Paulo fala: o justo viverá pela fé, né? É verdade, mas o justo só viverá pela fé quem estiver disposto a morrer para as suas vontades, para os seus raciocínios, para as suas limitações, morrer por causa da sua fé. Isso viveu Santo Inácio de Antioquia de uma maneira plena. Isso precisamos viver nós, nas situações concretas da nossa vida, para que possamos, com a graça de Deus, um dia dizer, como São Paulo: o justo vive pela fé. Já não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.